Oi, pessoal! Que bom estarmos aqui mais uma vez e completando essa série, né? Já vimos aqui a Sandra, a Lucila, a Patrícia e eu estou aqui para meditar mais um pouco sobre cultivar o caráter de Cristo em nós. Já aprendemos bastante e hoje eu quero meditar com vocês sobre o cultivo, né? O nome do meu episódio, o nome dessa mensagem que eu tenho hoje para nós, para a nossa meditação, é Moldados para a Plenitude do Espírito. Uma vez que estamos fechando aqui uma série falando sobre o fruto do Espírito, já vimos algumas características deste fruto, vamos falar da plenitude do Espírito, sobre frutificar, para ter essa vida moldada pelo caráter do Senhor Jesus. Eu gostaria de ler para a nossa meditação no livro de João, o capítulo 15, uma passagem muito conhecida nossa, onde o Senhor Jesus, ele nos diz desta forma: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Permanecei em mim e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus afirma categoricamente que nós precisamos estar ligados a Ele, conectados a Ele, para que nós possamos verdadeiramente frutificar, para que tenhamos uma vida frutífera, para que nós possamos realmente produzir o fruto do Espírito. Uma vez ligados a Cristo, nós recebemos a seiva do Espírito Santo. Por isso, somos moldados para viver na plenitude do Espírito, ao momento, ao passo que nos conectamos a Cristo. Nós, de nós mesmos, nada temos. Um galho desconectado da árvore pode dar fruto? Um galho não é nada sem a árvore, ele é apenas um ramo. Assim somos nós no reino de Deus. Nós somos ramos da videira que é Cristo. Uma vez que entendemos o amor de Deus, uma vez alcançados pela graça do Senhor, somos conectados a Cristo, recebemos o Espírito Santo em nossa vida e assim passamos a ser capazes de produzir frutos, mas somente se estivermos conectados a Cristo. Certa vez, Jesus foi interrogado por um homem da lei, por um membro do Sinédrio. O Sinédrio era o juizado de Israel. E Nicodemos, esse homem, perguntou para o Senhor: o que eu posso fazer para entrar no seu reino, para fazer parte do seu reino? E Jesus respondeu categoricamente: é necessário nascer de novo. E obviamente que quando a gente fala em nascer de novo, a gente pensa claramente: como poderá o homem voltar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer? Acredito que Nicodemos, quando teve esse pensamento, ele não teve um pensamento diferente do que a maioria de nós teria. E Jesus, com toda a sua delicadeza, como mestre que é, ensinador que é, ele falou: não, Nicodemos, nós não podemos nascer novamente como humanos, nós precisamos nascer da água e do Espírito de Deus. Então, entende-se que, se nós já estamos conectados a Cristo, nós somos nova criatura em Deus. Nascemos da água e do Espírito, somos movidos pelo Espírito.
da água, porque Jesus é a água viva, a água da vida, do Espírito, porque recebemos o Espírito de Deus. Então Deus nos envia Jesus, que é o pão da vida, a água viva, e nós recebemos um novo nascimento, um novo coração. Sabe, é interessante falar do novo nascimento. Quando uma criança nasce, ela não é uma página em branco. Uma criança nasce com traços de personalidade, caráter e temperamento. Ela traz em si o DNA. Então, podemos entender que quando nascemos de novo da água e do Espírito, nós não nascemos como uma página em branco. Nós nascemos com o caráter, a personalidade e o temperamento de Cristo. É claro que uma criança nasce com esses traços trazidos pelo DNA. Uma vez conectados a Cristo, carregamos o DNA do Senhor. E aí, essa criança, quando ela vai sendo criada, ela vai sendo moldada pela sociedade onde ela vive, pelo meio, pelo senso comum, pela educação que os pais dão, pelo exemplo. Criança aprende pelo exemplo. Quando nós nascemos de novo, nos tornamos crianças e somos moldadas pelo exemplo de Cristo. Somos formados nova criatura e temos o DNA do Senhor em nós. Por isso, somos moldados pelo seu Espírito. E Cristo é o nosso maior exemplo. Mas não estamos falando de frutos, Jusceli? Sim, vamos falar de fidelidade. Fidelidade. Cristo, ele foi fiel ao seu propósito. A fé é diferente da fidelidade. A fé é o que eu deposito naquilo em que eu acredito. Então, eu tenho fé em um Deus, o nosso Deus, Jeová. Eu tenho fé, por exemplo, numa instituição. Eu tenho fé em alguma pessoa. E quando eu tenho fé em algo, quando eu deposito fé em algo, normalmente eu pratico fidelidade àquilo no qual eu creio. Exemplo, se você tem fé no casamento, nessa instituição, na família, e você se casa diante de um juiz, assina um papel, e você faz promessas diante do altar do Senhor, diante de um líder religioso ou diante de um juiz de paz, você tem fé na instituição chamada família, chamada casamento. E você pratica a fidelidade aos votos que você fez. Então, se temos fé em Deus, se acreditamos no seu reino, precisamos praticar a nossa fidelidade dia após dia aos princípios, aos estatutos do reino de Deus. E como praticar essa fidelidade? Observando a palavra de Deus, observando seus ensinamentos, observando os princípios deste reino a qual fazemos parte, recebendo do Espírito Santo o esclarecimento, a inspiração, a revelação daquilo que Deus deixou para nós. O seu estatuto, o manual de conduta. Isso aqui é um manual para a vida. Então, fidelidade acompanha, né, o caráter do cristão. Fidelidade faz parte, é uma das características deste fruto. Uma outra característica deste fruto que nós precisamos cultivar, e é muito interessante quando Paulo, inspirado por Deus, ele faz essa comparação com um fruto, porque o fruto precisa ser cultivado, né? Então, o Senhor nos dá o seu DNA, o Espírito Santo nos revela, mas nós precisamos cultivar, precisamos praticar, é comportamento, né? Nós precisamos permitir que o Espírito Santo venha moldar plenamente o nosso comportamento, o nosso temperamento, o nosso caráter, a nossa personalidade. E o modelo é Cristo. Cristo é o protótipo perfeito. É nele que nós temos que nos espelhar e o Espírito Santo nos conduz. Só que nós vamos a cada dia cultivando essas características em nós. Além da fidelidade, ainda temos a mansidão. Muito interessante falar de mansidão.
É interessante para mim, principalmente, e para quem me conhece, e eu sei que você que me conhece deve estar pensando, logo a Ju falar de mansidão. Eu sou sanguínea, gente. Eu sou sanguínea, impulsiva, sou bastante extrovertida, espontânea. Então, a mansidão não é o meu forte. Não é o forte da Jusceli nascida da carne, com os traços da personalidade que o meu DNA humano me trouxe. Mas quando a Jusceli nasce do Espírito, quando ela recebe de Deus a oportunidade de estar conectada a Cristo, Ele molda o nosso caráter, o nosso temperamento, Ele molda a nossa personalidade. Então o Senhor, Ele tem trabalhado na minha personalidade, tem trabalhado para que eu desenvolva a mansidão e certamente Ele pode e vai fazer isso por qualquer um que desejar, qualquer um que buscar. Então, como que é moldado? Como que a gente consegue ser moldado? Observando as situações onde a gente se encontra, os nossos ambientes, por onde a gente passa, as mesas aonde a gente senta. Nós seremos testados o tempo todo a praticar, porque todas essas características, elas falam da prática, elas falam de vivência, elas falam do dia a dia, do nosso comportamento. Então, ser manso não é fácil. Eu acredito que não é fácil para a maioria das pessoas. Porém, Jesus, o maior exemplo de mansidão que nós possamos citar, e é interessante porque mesmo os que não são seguidores de Cristo, têm ele como exemplo de mansidão, podem citá-lo como exemplo de mansidão. E ele mesmo nos deixou um convite. Ele nos deixou esse convite dizendo lá em Mateus 11, 28 e 29, eu vou fazer questão de ler, é muito profunda essa passagem, Mateus capítulo 28, versículo 29. Desculpa, é Mateus 11, 28 e 29, são 2 versículos. Mateus 11, livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 e versículo 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Querido, ao ler esse texto, minha querida, meus amigos, ao ler esse texto, esta semana, o Senhor me trouxe à mente uma inspiração. Por que nós vivemos cansados? Por que nós estamos abatidos, oprimidos, sobrecarregados? Pela falta de mansidão. Porque Jesus nos convida a aprender dele, a ser manso e humilde de coração, para que possamos encontrar descanso para as nossas almas cansadas. Eu busquei no dicionário, verificar o que é mansidão. Segundo o dicionário, mansidão é a característica ou a condição do que é manso, sossegado. É tranquilidade, é calmaria. É aquele que possui um gênio brando, de temperamento fácil. É meiguice, amenidade. Falta de agitação, sem pressa, desprovido de inquietação. Tranquilidade e brandura. Ou seja, vivemos num mundo extremamente acelerado. Vivemos num mundo onde ficamos ansiosos por todas as coisas, porque estamos sendo o tempo todo impactados por informações, por notícias, por demandas que precisamos fazer. Vivemos tão atarefados e ansiosos que não conseguimos andar sem pressa. Não conseguimos viver sem agitação. E essa agitação gera ansiedade, falta de mansidão. E o próprio Jesus falou, não andeis ansiosos com coisa alguma,
nem com o que é vez de comer, nem com o que é vez de beber ou vestir. Meu reino não é mais do que comida e bebida, e o Pai que está no céu não cuida de todos nós. Por que andamos ansiosos? Então nós temos aqui a receita para a mansidão. Aprender de Cristo, lançar sobre Deus as nossas ansiedades, diminuir o ritmo, não ter pressa, não andar assoberbado demais, preocupados demais com o amanhã. Jesus nos ensina e nos dá a receita para esse descanso. Aprendermos dele, não aprendermos com ele. Quando nós aprendemos com Cristo, nós apenas entendemos que ele é um professor que está transmitindo informações. Mas quando nós aprendemos de Cristo, nós entendemos que ele é a própria mansidão em si. E se somos ligados a ele, conectados a ele, na videira verdadeira, podemos dele receber o que ele tem em si próprio, o que ele é. O DNA de Cristo passa a ser o nosso DNA na nossa nova criatura que somos em Deus. Vivemos oprimidos pela falta de mansidão. E aí, resta uma característica desse fruto. Característica que também é um desafio para mim. Domínio próprio. Nossa, domínio próprio. Talvez, certamente, vocês estão pensando novamente. A sanguínea e impulsiva falando de domínio próprio. Pois é, Deus tem as suas particularidades. Deus tem um modo tão especial de nos tratar. Deus nos ensina de uma forma que às vezes a gente até leva um tempo para entender que era um ensinamento. Ele nos leva a lugares, ele nos leva a mesas, ele nos leva a convivências que nos desafiam a desenvolver aquela característica que não é tão evidente em nós. Sabe, que não está tão ativada no nosso ser. E ele nos leva, e eu tenho vivido momentos em que o meu domínio próprio tem sido testado. Eu acredito que você também tenha vivido, esteja vivendo isso. Domínio próprio é a arte de dominar as suas emoções, seus sentimentos, seus impulsos. Eu me atrevo a dizer que se houvesse uma característica destacada no fruto, o que não há, todas elas têm o mesmo grau de importância, todas elas compõem o fruto do Espírito. O domínio próprio, ele poderia ser colocado como o princípio, né? Porque o domínio próprio, o que é a impaciência, se não a paciência, né? Se não o domínio sobre a impaciência. Ou seja, se eu escolho praticar a paciência, é porque eu consegui dominar a minha impaciência. Se eu consigo praticar a mansidão todos os dias, a brandura, é por quê? Porque eu estou conseguindo controlar a minha pressa, a minha ansiedade, a minha falta de brandura. Então, entendemos que o domínio próprio não é mais especial, não é mais importante, mas é uma característica muito importante para a gente ter, assim como todas elas. Ela fecha o ciclo, ela fecha todas as outras características do fruto. Não é fácil ter o domínio próprio, não é fácil aquietar no momento que nós desejamos falar, não é fácil não agir, não é fácil, como dizem alguns amigos, não é fácil não dar uma voadora de vez em quando. Mas aquele que tem o DNA de Cristo, que está ligado na videira verdadeira, recebe de Deus a capacidade de dominar seus sentimentos e os seus impulsos. Aprende com Jesus, que é humilde de coração. E a humildade de coração está muito conectada ao domínio próprio. Porque normalmente os nossos impulsos, a nossa impulsividade, a nossa eloquência, a nossa pressa de agir está muito ligada à nossa vaidade, a nós nos sentirmos feridos, a nós permitirmos
que situações e circunstâncias firam e nos façam duvidar de quem a gente é. Então a gente tem esse impulso, mas a humildade de coração nos ajuda a sermos temperados e a dominarmos o velho homem. Porque nascemos de novo da água e do Espírito, sim. Somos nova criatura em Deus, sim. Temos o DNA de Cristo em nós, sim. Mas ainda carregamos esta carne, este corpo, cheio do pecado, cheio da vaidade. Então, todos os dias precisamos mortificar a nossa carne para que o Espírito Santo cresça em nós. Todos os dias precisamos manter o velho homem morto, porque ele está aqui. A carne ainda está aqui, ainda não fomos plenamente transformados e não recebemos um corpo glorioso, livre de pecado. Um dia isso acontecerá, mas ainda não. E enquanto ainda não, precisamos alimentar o nosso espírito todos os dias, para que esse fruto seja cultivado. E é por isso que é um cultivo. É por isso que nós precisamos estar regando esse fruto todos os dias, regando essa plantinha do Espírito Santo em nós, permitindo que o lavrador, que é Deus, nos limpe. Porque a palavra foi clara. Jesus falou, meu pai é agricultor. Mesmo aquele que dá fruto, ele limpa, para que possa dar mais frutos ainda. Então, para que nós possamos produzir fruto perfeito, para que o nosso caráter seja moldado pelo Espírito Santo, nós precisamos alimentar a nossa alma. E como alimentamos a nossa alma? Com relacionamento com Deus. Deus, ele quer se relacionar conosco. O processo da frutificação não é um processo rápido, não é um processo fácil. Se você observar a agricultura, a semente, ela fica escondida debaixo da terra. Ninguém vê o que está acontecendo lá. A semente está sendo seca. A semente está morrendo para que o broto possa surgir. Quando aparece um brotinho para fora da terra, muita coisa já aconteceu no interior. Muita coisa já aconteceu no secreto. E é no secreto com Deus. Aleluias. Que Ele nos molda. É no secreto com Deus que recebemos o alimento, que recebemos todas as propriedades do solo, todas as proteínas, tudo que é preciso, que é necessário, todo nutriente que o Espírito precisa nos oferecer, nos fornecer, para que nós produzamos o fruto. E é muito interessante, já estou partindo para a finalização dessa reflexão, e falando sobre cultivo, por quê? É interessante falarmos de agricultura, de semente. Eu gostaria de reforçar que muitas vezes, por causa de uma interpretação errônea, e a gente fala automaticamente os frutos do Espírito, nós caímos na armadilha da compensação. Então a gente pensa, tudo bem, eu tenho paciência, não preciso ter tanto domínio próprio. Ah, mas eu tenho muito amor, eu tenho muita bondade, fidelidade é o meu forte. Ah, eu sou muito manso. Querido, querida, se nós acharmos que temos o fruto do Espírito, porque temos algumas de suas características, se você também pensa assim, sinto lhe decepcionar. Você não está produzindo fruto. Porque um fruto só existe quando ele é pleno. Uma laranja só se torna uma laranja quando ela está completa. Casca, gomo, suco, caroços internos para que gerem mais sementes, para que frutifique mais. Um fruto, e o fruto do Espírito, ele só é produzido quando as características todas estão ali, plenamente atuando de forma harmônica em nós. Não sei se eu te decepcionei, mas precisamos buscar todas essas características todos os dias em nossas vidas. Que nós possamos todos os dias aceitar o convite de Deus, aceitar o pão vivo que desceu do céu, Jesus Cristo, fazermos parte deste reino,
Assim como ele falou para Nicodemos, nascer de novo, sermos nova criatura em Cristo, recebermos do Espírito Santo o alimento todos os dias e produzirmos muitos frutos. Fique com Deus. Eu espero que tenha te abençoado esta mensagem. Se te abençoou, compartilhe com outras pessoas para que elas também possam refletir sobre como ter uma vida moldada pelo Espírito Santo, pela plenitude do Espírito Santo. Assista toda a série para você entender como cultivar o caráter de Cristo em nós. Até a próxima.